exemplo 3 é um exemplo do Bauer. Se vocês olharem a resolução que eu coloquei lá no Moodle, um PDF, vocês vão ver que a resposta do Bauer é em termos de... ele forma uma equação, porque ele não dá valores para as resistências e nem para a força eletromotriz, tá? Eu vou supor um valor para não ficar com uma equação muito comprida aqui na resolução e não confundir vocês. Eu quero que entendam a física, tá? Os valores são valores hipotéticos, mas só para a gente poder fazer o cálculo e entender melhor, tá? Mas a resposta do livro é a que está no PDF. Na verdade, ele não dá valores, ele resolve na forma de uma equação. Então, pessoal, esse exemplo 3 que eu falei, que é um exemplo do Bauer, ele tem 6 resistores, R1, R2, R3, R4, R5, R6, e não me deu valores. Ele quer saber a corrente que passa por R2 e R3, olha aqui onde está o R2 e o R3, ó. Ele quer saber a corrente que passa por esses resistores em termos da força eletromotriz e das resistências R1, R2, R3, R4, R5 e R6. Isso fica uma equação enorme, então vou fazer uma adaptação desse exemplo. Tá? No Moodle eu coloquei o PDF com a resolução analítica, né, que fica em forma de equação, e aqui eu vou fazer uma forma numérica, para a gente não se perder, porque fica uma equação muito grande, tá? Mas tem o PDF com a resolução igual ao do livro. Aqui eu vou supor valores para os meus resistores, tá? Eu estou adaptando o exemplo, são valores hipotéticos, eu que estou dizendo que os meus resistores valem todos 1 ohm, e a minha força eletromotriz, que é o que o Bauer chama esse V aqui de FEM, né? Eu vou supor que vale 10 volts, tá? Então, como que eu calculo a corrente que passa pelos resistores R2 e R3? Primeira coisa, a corrente que passa por R2 e R3 não é a mesma corrente, tá? Porque isso aqui é um circuito de mais de uma malha. Quando eu tenho mais de uma malha, eu tenho nós, e a corrente, quando chega no nó, ela se divide, né? O se dividir não quer dizer que se divide em duas iguais, ela se divide para passar nos resistores e é proporcional o quanto vai passar de corrente em cada ramo do circuito, tá? E lembrando que corrente só anda em circuito fechado, circuito aberto não passa corrente. Então, vamos esquematizar para vocês entenderem o que eu estou falando. A minha fonte, o polo negativo é o tracinho menor, né? E o polo positivo é o maior, e o sentido da força eletromotriz é do menos para o mais. A corrente sai do positivo para entrar lá no negativo, ó. Então, vamos dizer que essa corrente que passa por R2 se chama I2, tá? E ela chega no nó, essa corrente se divide na corrente que vai passar pelo R3, que eu vou chamar de I3, e se divide nessa corrente aqui que passa pelo I1, que eu vou chamar de I1 porque passa por R1, tá? Percebam que sou eu que estou dizendo I1, I2 e I3. Então, quando vocês resolvem, vocês têm que colocar no desenho para eu entender quem que vocês chamaram de I1 e 2. Podia chamar de I, né? I1 e 2, não importa. O que eu preciso é identificar qual corrente está passando por cada resistor do circuito, tá? E isso, se vocês esquematizarem, vai ficar mais fácil para mim, né? Ou para quem for ver a resolução de vocês. Então, ó, a corrente que sai no nó e chega tem que ser a mesma, essa é a lei dos nós. A corrente I2 chegou no nó e se dividiu em I1 e I3. I1 se junta com I3 para formar o I2 de novo, ó. Aqui, ó, na verdade não tem nenhum elemento do circuito aqui, ó, né? Mas sai I2 e volta I2. Então, como que eu poderia calcular essa corrente?
eu quero saber a corrente que passa por R2, que é o I2, e eu quero saber a corrente que passa pelo I3, pelo R3, que é o I3. O I1 o programa nem quer saber. Não é meu interesse calcular o I1. Posso calcular, mas não é o que o problema perguntou, tá? Então, uma forma, eu tenho duas formas para fazer isso, tá? Uma é fazer para percorrer as malhas. Ó, eu tenho três possibilidades de malha aqui, ó. Todo o caminho fechado é uma malha, ó. Aqui por fora o caminho externo é uma malha, a parte interna aqui é uma malha e a parte de cima aqui é uma terceira malha, ó. Eu posso percorrer as malhas, mas percebam que qualquer caminho que eu fizer, eu vou ter duas correntes, eu vou ter duas incógnitas. E aí eu vou ter que resolver isso por sistema, porque eu vou ter equações com duas variáveis. Eu vou ter que montar um sistema de duas equações, de duas incógnitas, né, para resolver como eu fiz no exemplo anterior. Isso é uma possibilidade. A outra é fazer um circuito equivalente. E aí, a corrente do circuito equivalente, no fim, é a corrente da fonte, que é o mesmo I2. Então, se eu fizer o circuito equivalente, eu vou descobrir o I2. E aí, para descobrir o I3, eu abro as malhas. Eu vou acabar usando os dois métodos. Eu vou resolver dessa forma, então, que é mais completa. Então, como que eu faço o circuito equivalente? Eu não consigo fazer numa vez só todo o cálculo, tá? Eu vou juntando o que eu consigo. A primeira coisa que eu vou juntando o que tem dentro dos nós, e aí eu vou abrir o circuito. A primeira coisa que eu vou juntar é o R4 com R3 aqui, ó. Tá? O meu R4 com R3 vai formar o que eu vou chamar aqui de R34 e ainda vai ficar em paralelo com o R1 ali, ó. Tem um nó, ó, entre o R3 e o R4 com o R1, tá? Eu vou fazer isso primeiro e depois ainda tem, ó, eu não mexi no R5, eu não mexi no R6, então depois eu ainda tem a fonte aqui e o R2, ó. Então primeiro eu vou descobrir, aqui é a minha fonte, quem é o R34, depois eu vou juntar o R34 com o R1, que é o que está dentro do nó. Eu vou chamar de R134. Ainda vai ficar aqui, ó, o meu R2. Aqui desse lado vai ter o R5 e o meu R6. Aí agora estão todos na mesma malha. Daí eu vou conseguir fazer o meu resistor equivalente. E aí, quando eu descobrir esse, que é o total, né, o R1, 2, 3, 4, 5, 6, a corrente que sai aqui, ó, é a mesma corrente que saiu lá da fonte, que é o I2, ó. Então, eu vou chegar até esse resistor equivalente para descobrir o I2, tá? Então, primeira coisa que eu fiz, ó, o R34. R34, eu juntei dois resistores em série. Em série, a gente soma as resistências. Então, é R3 mais R4. Eu disse que cada um vale 1. Então, o R34 vale 2 ohms, que é esse aqui, ó. O resto vale 1, segundo a minha suposição lá no início do problema. Tá? Então, ó, eu descobri esse, agora eu vou juntar o R34 com o R1, no que eu chamei de R134. Só que isso aqui são resistores em paralelo. O cálculo em paralelo é aquele cálculo que tem aquela fração que eu tenho que fazer ele depois inverter, ó. Isso aqui é 1 sobre 2 mais 1 sobre 1, tá? Então, se vocês fizerem esse cálculo, 1 meio mais 1, né, 0,5 mais 1, isso aqui vai dar 1,5, só que R134, lembra que tem que inverter a fração, tá? E isso aqui vai acabar dando 0,67 ohms, que é esse valor aqui, ó. O R5, R6 e R2 ainda valem 1 ohm, eu não mexi neles ainda.
Então, agora, a minha resistência equivalente, eu juntei, ó, tudo numa série. R134 mais R5 mais R6 mais R2. O equivalente de uma série. Então, somando tudo, o R134 valia 0,67 e todos os outros valem 1, né? Então, a minha resistência equivalente é o total, né, que vale por todo o circuito 3,67 ohms, que é essa aqui, ó. Por que que eu fiz isso? Para descobrir a corrente I2. Lembra que epsilon é igual a IR, né? No meu caso aqui é o I2 e o R equivalente. Então, a minha corrente I2 é o valor da fonte que eu fiz a suposição que era 10, dividido pela resistência equivalente, que é 3,67. Então, essa corrente vale 2,73 ampere. A corrente 2 é a que passa por R2, que era uma das perguntas. A outra corrente que eu quero saber é I3, que é a que passa por R3. Então, como que eu vou descobrir o I3? Eu já sei o I2, então eu vou fazer uma malha aqui, ó, que tenha o I2 e o I3, porque o I2 eu sei e o I3 eu quero saber, tá? Mas eu poderia montar outras malhas e descobrir o I1 e depois descobrir o I3. Aí fica a critério de quem vai resolver. Eu vou percorrer essa malha aqui, ó, ela é uma malha grande, tá? Vou começar pela fonte. Passei no sentido da seta, eu contabilizo mais epsilon. Passei pelo resistor, no sentido da corrente, eu conto menos IR. Só que eu tenho que ver que essa corrente I é o I2, que passa pelo R2. Menos IR, só que é I2 que passa por R6. Menos IR, eu estou sempre no sentido da corrente, ó. I2 que passa por R5. Cheguei lá, agora corrente 3, ó, que passa por R4 menos IR, estou no sentido da corrente, menos I3R3, estou no sentido da corrente. Fechei a malha, a soma de todos os potenciais tem que dar zero. Essa é a regra, tá? Tenho quase todos os valores, só não tenho I3, que é o que eu vou isolar aqui, ó. O epsilon vale 10. O I2 eu calculei 2,73. Até vou colocar em evidência aqui, ó. R2 vale 1, o R6 vale 1, o R5 vale 1. Coloquei o I2 em evidência, tá? O I3 eu quero saber, vou colocar em evidência. O R4 vale 1 e o R3 vale 1. Então, é só fazer o cálculo, né? Na verdade, isso aqui vai dar 10 menos 2,73 vezes 3, menos 2 e 3. Né? Só isolar o I3, que é a corrente que passa pelo resistor 3, e vocês vão chegar no resultado de 0,905 ampere. Tá? 2,73 é a corrente que passa por R2, 0,905 é a corrente que passa por R3. Se eu quisesse saber a corrente I1, precisava fazer uma malha agora passando por I2 ou a malha que passa por I3? Posso fazer, mas eu sei aqui, ó, que I1 é I2 menos I3. Já que eu tenho os outros dois, eu poderia calcular o I1 de uma forma mais fácil, tá? Mas aí fica a critério de quem vai resolver.